Amém, queridos. Vamos então abrir a palavra do Senhor, seguindo a sequência de João, capítulo 12. Se você encontrar, fique em pé, em reverência à palavra de Deus, acompanhe a leitura. Nós iremos ler hoje do versículo 12 ao 19, essa perícope, embora iremos ter 2 sermões nela, sendo o primeiro hoje. João 12. De 9 a 12. De 12 a 19, perdão. João 12, 12 a 19. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Podem sentar, queridos. Vamos orar mais uma vez. Como precisamos da Tua palavra, Senhor. Palavra que nos anuncia o Rei, nosso Salvador, o nosso Senhor. Leva a gente, Deus, hoje a contemplar as maravilhas desse Cristo tão grandioso, desse Cristo humilde, desse Cristo que é o Rei do seu povo, Deus. Nós oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém. Queridos, grandes carros, grandes palácios, carros que chamam a atenção, os melhores ternos, os melhores vestidos, o melhor avião, o melhor helicóptero, as melhores viagens, os melhores sapatos, os melhores relógios, as melhores bolsas, os melhores cosméticos, as melhores joias. São assim que vivem os governantes e os reis no nosso tempo, não é verdade? Eles sempre querem ter tudo do bom e do melhor. E eles precisam mostrar a sua glória, o seu poder, o seu governo por meio dessas coisas. Mas não são apenas os políticos, não são apenas os governantes, os reis dessa terra que vivem assim, não é verdade? A gente pode olhar, por exemplo, para os influenciadores, os youtubers da atualidade. E o que é que eles adoram mostrar? O que é que eles amam mostrar nas suas redes sociais? As suas vidas de luxo, as suas roupas de marca, os carros em que andam, os restaurantes que frequentam, as viagens que eles fazem. Mas não são apenas os reis, não são apenas os influenciadores, não são apenas os governantes que fazem isso. Não é incomum nós encontrarmos na internet pessoas comuns, que não são influenciadores, que não são reis, postando seus bens, procurando vender uma imagem de que possuem coisas nessa terra. Olha, eu fui no restaurante tal, eu fiz tal viagem, eu comprei tal utensílio, eu comprei esse carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E buscando com isso ali, muitas vezes, nem todos fazem isso, mas talvez a maioria, buscando trazer glória para si, mostrando as glórias que eles conseguiram, os bens que eles possuem. E assim os homens vão vivendo. Sempre à procura de mais, sempre à procura de status, sempre à procura de poder, de fama, sempre procurando bens e bens nessa terra. Não que seja pecado, irmãos, possuirmos bens nessa terra, nós sabemos disso. Mas o que nós encontramos muitos homens, são homens que estão vivendo a sua vida em busca de conseguir essas coisas. O dinheiro, os bens, as realizações, as viagens são o alvo da vida dessas pessoas. Elas vivem para isso.
O foco delas é isso. Mas sabe o que é estranho, irmãos? Quando nós pensamos em reis, governantes, youtubers, influenciadores, pessoas do nosso dia a dia que vivem dessa maneira. Sabe o que é estranho? É que aquele que é o dono do mundo, aquele que é o dono de todas as coisas, o rei soberano, ele não viveu assim. Aquele que é o rei do universo nos ensinou algo muito importante sobre esse mundo. Nos ensinou algo muito importante sobre o apego acerca das coisas desse mundo. E nos mostrou que ele é um Deus que viveu uma realidade completamente diferente. E hoje nós vamos mais uma vez embarcar na jornada desse rei soberano. E nós iremos ver agora a cena desse rei soberano andando em cima de um jumentinho. E acredite, por mais simples que isso possa parecer, o Senhor tem muito a nos ensinar. Porém, você precisa lembrar do contexto em que nós estamos para você poder entender esse texto. Você precisa se lembrar que nós estamos em um contexto após a ressurreição de Lázaro. Nós ainda estamos nesse episódio. Veja como rendeu a ressurreição de Lázaro. Veja como ela trouxe diversas implicações. Após a ressurreição de Lázaro, o Senhor ali demonstrou o seu poder, deixando claro de que Ele é Deus. Nós vimos, então, a unção de Jesus por Maria, ao derramar um vaso de um perfume ali caríssimo sobre a sua cabeça. Nós vimos também o episódio de homens maus planejando a morte de Lázaro, e aprendemos como o pecado emburrece o homem. É após isso que nós agora adentramos nessa outra parte da narrativa, e o que nós encontramos agora é o Senhor Jesus se dirigindo a Jerusalém. E aqui é algo muito importante para que nós saibamos. Jesus estava indo em direção a Jerusalém, não para passar férias. Jesus estava indo em direção a Jerusalém, não para usufruir da cidade como um local de lazer, não para se divertir, ou como aqueles que dizem, pastor, tudo que eu quero é me aposentar e ter uma casa na praia, e descansar ali, e ficar no campo também, e não fazer mais nada na minha vida. Jesus não estava indo para Jerusalém para se aposentar. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer, para cumprir o decreto do Pai, para guerrear contra a morte, para trazer paz, para trazer salvação, para trazer paz com Deus para o seu povo. E você precisa entender que agora nós estamos caminhando nessa narrativa em uma virada de chave. Jesus agora está começando a deixar aquele episódio de Lázaro, ainda que ele tenha implicações para nós aqui, mas agora ele está embarcando em uma nova jornada, em uma jornada agora mais enfaticamente ainda em direção à morte. E esse texto riquíssimo, então, nos ensina logo de cara que esse rei soberano que vai a Jerusalém para morrer é um rei que é humilde, e é um rei que cumpre as suas promessas. E é isso que nós vemos do versículo 12 ao 15. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumento. Ora, Jesus estava em Betânia, onde estava Lázaro e as suas irmãs. O início do capítulo mostra isso. Se você voltar e ver o primeiro versículo, você vai ver essa realidade. A narrativa bíblica ela é muito legal, porque de fato ela conta uma história, e ela nos mostra locais, ela nos leva para esse mundo, ela nos leva a refletirmos nessa realidade, e é isso que nós temos. Jesus estava em Betânia, ali na casa de Lázaro, talvez, não sabemos, mas em algum local junto com Lázaro, e também com as suas irmãs. E aí os sacerdotes tentaram matar a Lázaro, e nós sabemos disso também. O Senhor Jesus, então, se aproximando do período da Páscoa, decidiu ir a Jerusalém. E nesse período, então, que Jesus subiu a Jerusalém, era o que iria ser celebrado, a Páscoa. E como é, irmãos, que nós sabemos disso? Porque a palavra do Senhor também nos ensina no primeiro versículo. Veja, quando Cristo estava em Betânia, ele estava em Betânia 6 dias antes da Páscoa. É isso que o versículo 1 nos ensina. Então, 6 dias antes da festa da Páscoa,
Jesus estava onde? Em Betânia, aonde estava Lázaro e aonde estava também ali as suas irmãs. Fazendo parênteses aqui, irmãos, refletindo ainda sobre essa realidade, entendendo ainda um pouco melhor, nós vamos ver que Jesus agora, ele inicia a sua jornada rumo à cruz. E os irmãos irão perceber isso também nos capítulos posteriores, quando nós chegarmos, que todos os capítulos seguintes vão nos conduzir à crucificação. É nesse momento, então, que nós temos um rei subindo para a guerra, subindo para guerrear contra a morte. Mas também nós temos um rei que está subindo a obra da crucificação para trazer paz entre nós e Deus. Ou seja, Jesus não subiu aqui para guerrear contra homens. E nós precisamos entender isso. Jesus não subiu aqui para condenar homens, para vencer o Império Romano, para ser constituído rei sobre Israel na figura humana. Não. O Senhor Jesus, ele subiu humilde e humilhado para lutar uma guerra que não era contra carne ou sangue, mas sim uma guerra que era contra a morte e para trazer paz. Nós podemos dizer então que ao mesmo tempo que Cristo sobe para guerrear uma guerra contra a morte, ele está subindo também a missão de paz, é uma missão de trazer paz a nós com o Senhor. E acompanhando o Senhor nessa jornada, nós vemos algo maravilhoso acontecer. Quando Jesus está chegando, está subindo ali em direção a Jerusalém, uma numerosa multidão viera ao seu encontro. Uma numerosa multidão que já estava em Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Essa multidão, então, que acompanhava, então, conhecia os hábitos judeus, que eram os judeus, subiram ali para celebrarem a Páscoa, eles vão ao encontro de Cristo. Alguns comentaristas que dizem que a população de Jerusalém, em tempos normais, girava em torno de 50 mil pessoas. Mas quando chegava esse período de Páscoa, a população quintuplicava. Era tanta gente que chegava naquele lugar, naquela cidade, para poder celebrar a Páscoa. E a gente precisa entender um pouco isso, porque você precisa imaginar quanta gente deveria existir ali, né? É isso que a palavra de Deus fala, uma numerosa multidão, homens e mulheres que foram ali para celebrar a festa da Páscoa, um cordeiro que era sacrificado, para comer o cordeiro, para poder ali comer pães asmos, ervas amargas, vestidas como se fossem sair para a jornada, a celebração que mostrava a salvação de Deus. Deus, na Páscoa, ordenado ao povo dele, o Senhor falou que ele iria no Egito, né, matar os primogênitos, e toda casa que tivesse o sangue do cordeiro pelos umbrais da sua porta não teria o seu filho morto. E aí o Senhor, logo depois daquilo, então tira o seu povo da escravidão, do sofrimento, leva o seu povo a caminhar pelo deserto em direção à terra prometida. Veja, era essa festa da Páscoa e era para isso que o povo estava ali para celebrar. Uma festa que, sem sombra de dúvidas, apontava, assim como todas as festas do Antigo Testamento, apontavam para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que episódio e veja que contexto maravilhoso Cristo dá para subir a Jerusalém, iniciando mais enfaticamente a sua jornada em direção à morte. Na época da Páscoa, o cordeiro sobe. Na época que o cordeiro ia ser morto, o cordeiro sobe. Isso é muito simbólico, irmãos. Isso é um ensino muito claro da parte do Senhor ao nosso coração. E esse povo, então, que estava lá para celebrar essa festa, para matar um cordeiro, esse povo ouviu a notícia. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Ou seja, eles ouviram que Jesus estava indo a Jerusalém. Mas quem era esse Jesus que estava indo a Jerusalém? Apenas mais um judeu, tantos judeus subiam. Nenhum homem, nenhum judeu chamou tanta atenção quanto esse judeu, o Senhor Jesus. Porque importava a vinda dele. O que esses homens sabiam desse Cristo? Porque isso chamou a atenção deles, irmãos. A própria palavra do Senhor nos ensina no versículo 9. Essa multidão numerosa, ela soube que Jesus estava indo ali. E eles foram até lá para poder ver a Cristo, porque Cristo havia ressuscitado Lázaro. E o que tem a ver o versículo 9 com isso? Veja, o versículo 9 fala também de outra multidão. É um episódio anterior à subida de Cristo. Cristo estava ali ainda com Lázaro, mas o versículo 9 diz: soube numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos.
E aqui você precisa entender que vai existir agora duas multidões nesse texto. Parece confuso se a gente não entender o texto com clareza, mas é isso que o texto nos mostra. O texto nos mostra duas multidões. Uma multidão que estava em Jerusalém e uma multidão que estava com Cristo. Veja se não é isso que o versículo 17 e 18 diz. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele. Está falando dessa multidão do versículo 9. Havia multidão com Cristo. E essa multidão dava testemunho de que Jesus ressuscitou Lázaro, quando chamando Lázaro do túmulo, o levantara dentre os mortos. Veja agora, por causa disso, também a multidão, ou seja, outra multidão que estava em Jerusalém, lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. Deixa eu tentar explicar isso com mais clareza. Havia uma multidão que já estava com Cristo ali junto com Lázaro, presenciando ali essa cena maravilhosa após a ressurreição de Lázaro, e essa multidão falou, porque o povo fala, não é verdade? Coisas boas nós falamos, coisas mais, infelizmente, também, queridos. Mas coisas boas nós falamos, essa notícia se espalhou, uma multidão falou, está aqui esse que ressuscitou Lázaro. E o que é que aconteceu? Essa notícia chegou a Jerusalém. O povo agora de Jerusalém, que tinha ido para celebrar a Páscoa, ouviu isso. A notícia se espalhou. E aqui o que nós podemos ver, queridos, é que o Evangelho ele corre. Ele chega à porta das pessoas. Que o Evangelho ele é imparável. Mais à frente nós veremos isso com mais detalhes. Essa multidão, então, que estava em Jerusalém, ao ouvir que Jesus estava chegando, saiu também ao encontro de Cristo. Então, se você quer montar uma narrativa na sua mente, você precisa entender Jesus andando, uma multidão atrás, Jesus chegando à cidade e outra multidão chegando ao seu encontro. Que coisa maravilhosa, não é? E o que é que essa multidão que chega ao encontro de Cristo faz? Ela toma ramos de palmeiras e sai ao encontro de Cristo, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Os judeus esperavam, queridos, um rei que viria salvá-los do Império Romano. Imagina agora saber que há um judeu que ressuscitou um morto, que é um judeu que tem poder para fazer aquilo que nenhum outro homem pode fazer. Se esse homem pode ressuscitar um morto, será que esse homem não poderia livrar o povo do Império Romano? Essa é uma expectativa do povo. E ao ouvir que aquele que operou esse milagre estava chegando, eles correram para saudar o Senhor Jesus. Nós não sabemos o coração de todos. Poderia haver nessa multidão alguns que esperavam Cristo como um libertador do Império Romano, mas também poderia haver nessa multidão alguns que criam verdadeiramente em Cristo. O coração a gente não sabe, mas um fato nós temos. Ele foi recebido pela multidão como quem de fato ele é, como aquele que é o Rei de Israel. E essa celebração, ela foi belíssima. Foram homens correndo, mulheres correndo, com ramos de palmeira ao encontro de Cristo e clamando, Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor. E o que é que significa Hosana, queridos? Parando para estudar essa palavra, pesquisando sobre essa palavra, eu vi que essa palavra tem o significado de ó salve, ou então salva, ó salve Deus, ou então salva Senhor. O comentarista William Hendricks, ele vai seguir nessa mesma linha da pesquisa que eu fiz, dizendo que Hosana trata-se de uma forma derivada do verbo salvar, só que no imperativo, que significa mais ou menos assim, salve agora. É uma súplica dirigida a Jeová pelo adorador que está convencido de que a hora certa da salvação, da libertação, finalmente chegou. E isso se encaixa completamente, irmãos, com o contexto em que nós estamos. A multidão recebe o Salvador, esperando que ele o salvasse, talvez do Império Romano, apenas como um Salvador espiritual. E essa multidão clama, Hosana, ó salva-nos Deus. E isso parece uma clara referência, né, àquilo que aqui o salmista, no Salmo 118, versículo 25 e 26, havia falado também. Veja se não é o mesmo relato.
Salmo 118, versículo 25 e 26. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Veja como é muito parecida a fala, bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, casa do Senhor, nós vos abençoamos. É isso que esse povo estava falando. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, o Senhor é o rei sobre Israel. E os ramos de palmeira nas mãos apontam também para essa realidade. Hendrickson também comentando sobre isso, ele vai dizer que segurar nas mãos o lulave, que eram os ramos de palmeira, com murtas de salgueiro de cada lado, conforme o mandamento divino em Levítico 23:40, e sacudi-lo, era a maneira dos filhos de Israel expressarem a sua alegria durante a festa dos tabernáculos. Aqui em João 12, o simbolismo era o mesmo. A multidão brandia os ramos de palmeira em sinal de regozijo e triunfo. Agora, a última vitória, prosperidade e salvação, concebidas conforme a ideia terrena, parecia assegurada, pois se Jesus é capaz de ressuscitar um homem morto, que estivera no túmulo por 4 dias, onde estavam os limites do seu poder? Era assim que estava o povo, irmãos. Alegre, esperançoso, cheio de fato de alegria, para receber esse rei que veio salvá-los, esse rei todo-poderoso. Mas a narrativa muda, e ela fala da multidão, só que depois ela passa a falar de Cristo. Ela leva nossos olhos para a multidão, para entender a esperança desse povo, a expectativa desse povo, a alegria desse povo, e como eles reconheciam a Cristo. Mas agora ela passa a falar de Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque pensem, como é que esse rei chegou? Como foi que esse rei chegou? Como era a sua carruagem? Quantos guarda-costas ele possuía? Quantos servos ele tinha? Quão bela era a sua roupa? Quanto de ouro os seus servos carregavam? O que é falado sobre isso? Ele não chegou assim. A narrativa muda e volta para Cristo, nos dizendo, tendo conseguido, e Jesus tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que teu rei aí vem, montado em um filho de jumento. Olha como o nosso rei chegou, irmãos. Ele chegou montado em um jumentinho. Eu não sei se isso explode a sua mente, se isso dá tela azul, como a gente diz hoje, mas isso explode a minha. Porque, veja, o rei de todo o universo chega na cidade, montado em um jumento. E o jumento daquela região, dizem alguns que estudam a palavra do Senhor, não era um jumento como a gente tem aqui no Nordeste, um animal até altinho. Não, não é isso. O jumento daquela região eram jumentos pequenos. Um homem precisava chegar a curvar as suas pernas para poder conseguir andar no lombo de um jumento. Esse foi o meio de transporte do rei de Israel, meus irmãos, por escolha do próprio Deus, pois o Senhor já havia dado uma profecia que se encontra lá em Zacarias, e a mesma coisa que nós temos aqui. Lá em Zacarias 9:9, o Senhor diz, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria da jumenta. Jesus cumpre essa profecia. Jesus adentra em Jerusalém, montado em um jumento. E ele faz isso para nos ensinar algumas coisas muito importantes. Ele faz isso, queridos, para nos ensinar que o seu reino não é desse mundo. Ele faz isso para nos ensinar que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é restaurante, não são as glórias desse mundo, não é conforto, não é bens, não é riqueza, não é palácio, não é roupas de marca, não é jato, não é avião, não é carruagem, não são carros. O reino do nosso Cristo é um reino espiritual. Ele não veio
para depor um império romano. Ele não veio para acabar com a fome ou a pobreza, como diz a teologia da missão integral. Ele não veio para ser um rei terreno, para ser um governante desse mundo. Não porque ele fosse fraco e não tivesse poder de dominar os reinos, não, porque ele tinha todo o poder. Mas sim porque nenhuma dessas coisas, queridos, se comparam com o seu reinado espiritual. Nada desse mundo, nenhum dos reinos desse mundo se comparam ao reinado espiritual de Cristo. No reinado de Cristo, Cristo não vem para quebrar governos. Preste atenção nisso. No reinado de Cristo, Ele não vem para quebrar governos, como muitos pensaram no período de eleição. Se nós votarmos em um presidente X ou Y, a gente vai ter agora um governo de Cristo estabelecido na terra. Não, não é isso. Ele não vem para quebrar governos. No reino de Cristo, Ele vem para quebrar o nosso coração. Ele quebra o nosso coração da dureza, do pecado, da rebeldia contra o Senhor. E Ele nos joga humilhados diante dos pés do Pai, onde nós fazemos a única coisa, clamamos por graça e misericórdia. Clamamos ao nosso Deus que Ele mude o nosso coração. No reino de Cristo, em vez dEle transformar governos, Ele transforma pessoas. Ele guia a cada um daqueles que o pertencem a uma vida de obediência ao Rei de todo o universo. O reino de Cristo, irmãos, não nos leva a um palácio terreno, como dizem os teólogos da teologia da prosperidade, mentirosos, enganadores e filhos do diabo. O reino de Cristo não vem para levar a mim e a você para palácios terrenos, onde nós viveremos, comeremos as melhores comidas e depois morreremos como os reis dessa terra fazem. Não, no reino de Cristo, Ele vem para nos salvar e nos levar a algo muito melhor do que um palácio terreno. Ele vem para nos levar a um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Esse é o reinado do nosso Cristo. No reino de Cristo, Ele nos leva a moradas espirituais e eternas juntos com o Pai, onde teremos o corpo perfeito e glorificaremos a Deus de maneira perfeita. No reino de Cristo, irmãos, Ele não veio para levar a gente a comer lagosta, caviar ou picanha, como os ímpios governantes dessa terra prometem. Olha, a promessa desses homens não é à toa. Lula não é diferente de outros homens. Veja, eu vou trazer picanha, o povo vai comer picanha, o povo vai ter alegria. Veja, não é apenas ele que faz isso, outros governantes fazem, porque é isso que chama a atenção do povo. É isso que o povo quer prazer. Atraindo o coração das pessoas. Veja, o nosso Cristo não veio para nos alimentar de picanha, lagosta ou caviar. Ele veio para nos alimentar de algo muito maior. Ele veio para nos alimentar de si próprio. Porque Ele próprio é o pão da vida, que sacia a nossa alma. No reino de Cristo, irmãos, nós somos levados a um lugar em que apenas esse rei pode nos levar e nenhum outro rei pode nos levar. A um castelo que é seguro, a um castelo que é forte, a um refúgio que é inabalável, em que nós podemos entrar e nos lançar sobre ele, e lançarmos também sobre ele toda a nossa ansiedade, e lançarmos sobre ele o nosso medo, e sermos livrados do maior inimigo dessa terra, que é a morte. Porque no reino de Cristo, a morte foi morta na morte de Cristo. Aleluia, irmãos. Esse é o reino do nosso Cristo. É um reino espiritual. E Ele entra montado em um jumento para nos mostrar essa realidade. Ele não traz consigo as glórias dessa terra. As glórias dessa terra são fracas, passageiras e infinitamente menores do que as glórias eternas que Cristo possui. E isso é maravilhoso, meus irmãos. E nós precisamos entender isso. Mas além de nos ensinar sobre essa realidade, Jesus entrar em um jumentinho também nos mostra que além de ser um reino humilde, o reino de Cristo é também um reino de paz. E que esse rei é um rei pacífico, não pacifista. Nós veremos isso com mais detalhes logo mais. Mas ele é um rei de paz, ele é um rei que vem pacificar. Afinal, perceba a figura que nós temos aqui. Jesus está entrando montado em um jumento. Você já viu algum guerreiro entrar
em uma batalha montado em um jumento? Você já viu filmes de guerra, homens montados em jumentos indo batalhar? Não. Na Escritura, quando nós encontramos homens montados em jumentos, nós encontramos homens em missões de paz, em tempos de paz. Mas quando nós encontramos homens montados em cavalos, nós encontramos homens em tempos de guerra. O nosso Cristo, ele entra montado em jumento, porque ele está mostrando que ele não veio trazer a morte. Ele não veio guerrear contra o Império Romano, ele não veio matar pessoas, ele veio trazer salvação. Nosso Cristo é humilde e pacífico, porque ele foi voluntariamente se entregar à morte. E aqui a figura que nós temos não é de um Cristo que está entrando na cidade gritando: vocês são miseráveis, vocês vão me matar, eu não quero isso, como vocês podem fazer isso? Isso é um absurdo, eu sei o que vai acontecer comigo, eu sei o que vocês vão fazer. Jesus não entra assim. Ninguém obrigou Cristo a entrar à força, ninguém o forçou. O relato nos mostra que ele foi voluntariamente a Jerusalém. Voluntariamente. E ele mesmo é aquele quem disse, em João 10:17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Veja a fala de Cristo: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse é o mandato que eu recebi do meu Pai. Jesus vai a Jerusalém voluntariamente. Ele entrega a sua vida voluntariamente. Não são os homens que o matam. Ele é que entrega voluntariamente. E a palavra diz que ele foi como um cordeiro, mudo para o matadouro. Porque o animal que se estribuchava não era um animal que poderia ser sacrificado. Ele foi dessa maneira, irmãos. E isso é muito lindo. O Rei da Glória tem um poder para dizer: nenhum prego vai ser encravado em mim, nenhum chicote vai tocar na minha pele, nenhum homem vai me crucificar. Bastava ele piscar os olhos e todos os homens ali seriam mortos. Mas ele se entrega voluntariamente. Ele sobe a Jerusalém em missão de paz para morrer no nosso lugar. Aleluia, irmãos. Esse é o nosso Deus. Ele sobe dessa forma. Mas preste atenção. Esse rei que subiu no jumentinho em missão de paz, ele estava em um estado da sua vida que se chama de estado de humilhação. E ele veio para se humilhar. Ele veio para morrer. Ele veio para pagar o preço, salvar os seus. Ali ele está montado no jumento. Só que esse mesmo rei que montou no jumento, quando ele voltar, ele não volta montado em um jumento. Quando ele voltar, ele voltará montado em um cavalo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para você ver isso. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19. Versículo 11 em diante. Até o 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja. Veja, ele veio em missão de paz, mas agora ele volta para guerrear. Ele peleja com justiça. Olha quão aterrorizadora a imagem do nosso Cristo voltando. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram nos exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito:
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que maravilha, irmãos. Olha a imagem de Cristo agora, no dia da sua volta. Ele não volta humilhado, e ele não volta em uma missão de paz, como ele foi lá para entregar a sua vida. Ele também não é um pacifista que aceita a paz a todo custo. Veja, ele começa a sua missão de paz morrendo, mas como é que a paz vai ser consumada na terra? A paz vai ser consumada na terra por meio da guerra. É isso que nós encontramos aqui. Ele vem para pelejar, para lutar, para guerrear com justiça. Ele é um adversário aterrorizador. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele está vestido com um manto, e esse manto está tinto de sangue, porque é assim que os cavaleiros ficam quando passam na batalha. Eles pisam seus inimigos e o sangue espirra nas suas vestes. Ele vai pisar o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, irmãos. Porque quando Cristo voltar, ele não volta no jumento, ele volta no cavalo, porque ele volta para derrotar os seus inimigos. Ele volta para extirpar os ímpios da terra. Ele volta para lançar Satanás e os seus demônios no inferno. Esse será o dia em que o mundo será livre, será limpo dos ímpios, dos demônios e do pecado. Porque esse é o nosso Cristo, irmãos. Esse é o nosso Cristo. Ele entrega a sua vida, ele oferece salvação, ele abre as portas da graça a um povo que vai a ele pela fé. Mas um dia ele fecha as portas da graça. E ele volta para punir aqueles que perseguiram o seu povo, que blasfemaram contra o seu nome, que rejeitaram a ele. E que dia terrível será para os ímpios. Meu querido, sendo muito sincero com você, eu espero que esse dia não seja terrível para você. Porque nós não sabemos quando ele vai ser, quando ele vai chegar. E se você vive numa vida de pecado, se você engana todo mundo, e todo mundo pensa que você é santo, mas você vive a vida de pecado, esse rei sabe. E o que você vai encontrar é com esse rei, é com esses olhos como chama de fogo. E a sua cabeça será pisada pelos pés do seu cavalo. E você será traspassado pela espada que ele carrega. Se você continuar a viver a sua vida assim, essa será a sua realidade. Mas as portas do rei, que entrou à cidade montado em um jumento, estão abertas a você hoje. Para que você possa encontrar esse rei. E arrependido se render a ele. Enquanto ele está dizendo, vem a mim, eu sou gracioso, eu perdoo, eu salvo, eu faço paz. Por isso que a Escritura diz, busque a Deus enquanto você pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Porque depois nós não veremos mais assim. Que verdades preciosas, irmãos, na figura de um rei andando no lombo de um jumento. Mas o que é que nós devemos viver, a praticar, à luz do que nós aprendemos, irmãos? Como é que isso ainda atinge mais o nosso coração, nos levando a atitudes práticas? Porque, veja, você pode ouvir a palavra de Deus hoje, você pode cruzar essas portas e ir embora, e sair daqui, almoçar e dizer, nossa, eu aprendi sobre o rei montado em um jumento. E você pode continuar a viver a sua vida da mesma maneira, mas se isso não mudar o seu coração, a palavra de Deus só vai ser para condenação. O que você deve praticar? O que deve mudar na nossa vida, queridos? Com toda certeza, em primeiro lugar, nós precisamos sondar como anda o nosso coração. Como é que anda o seu coração? Pergunte isso a você, como é que anda a sua vida? Como é que anda a nossa vida? Afinal, veja, será que nós temos reclamado tanto das coisas? Por que é que nós reclamamos tanto das coisas? Será que você tem ficado insatisfeito com o sucesso dos ímpios? Quantos crentes não estão assim como um salmista no Salmo 77? Olha, pastor, os ímpios prosperam.
Os ímpios têm carro, casa, têm mansões, têm bens nessa terra, porque eu que sou crente perdi o meu emprego, pastor. Será que nós temos ficado insatisfeitos, até mesmo com a nossa condição? Essa minha vida. Não aguento mais comer a mesma comida todo dia. Não aguento mais o armário de casa que está ali quase caindo, não tenho dinheiro para trocar. Não aguento esse colchão, não aguento isso, não aguento aquilo. Temos passado então a desejar as coisas desse mundo. Olha, tudo que eu queria era uma casa nova, tudo que eu queria era um carro novo, tudo que eu queria eu teria paz, era se eu fizesse aquela viagem, é se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Será que nós não temos passado, irmãos, a viver com umas pessoas que almejam as coisas dessa terra e acham que vão viver aqui para sempre? Será que nós não temos vivido assim? Pense, quando nós perdemos algo, algum bem material, o quanto nós sentimos. Nós precisamos pensar nisso, irmãos, porque o nosso rei não era assim. Talvez você reclamasse. Talvez eu reclamasse. Se olhasse para um jumento baixinho e dissesse assim, eu sou o rei, eu vou andar nisso. Não. Isso aí não. Nós fazemos a mesma coisa. Esse carro não é zero, já está se acabando. Não aguento mais esse carro, eu vou andar nisso. A mesma fala. Nosso rei não fez questão, irmãos, de montar em um jumento e de não ter glórias e bens nessa terra. Ele diz que ele é um rei que não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Se lembre, não é errado possuir bens da terra. Não é errado ter um carro novo, ou ter algo novo, ou ter uma casa própria. Mas é errado viver para possuir bens daqui. Nosso Cristo não viveu assim. Nós também não devemos viver para esse mundo. Nós não devemos viver para a comida. Há pessoas que vivem trabalhando para poder ir para restaurante. Você conhece alguém assim? Olha, eu trabalho para poder aproveitar a vida. Eu trabalho para ir para um restaurante. Há pessoas que vivem trabalhando para ter o conforto, para ter as glórias, os lazeres desse mundo. Irmãos, nós não vivemos para isso. Se nós somos crentes, nós vivemos para o Senhor. Ele é a nossa comida, Ele é o nosso bem maior, Ele é o nosso lugar de paz. Ele é tudo para nós. Assim deve ser a nossa vida, amados irmãos. E nós precisamos entender isso. Ainda que isso seja muito difícil. Porque a todo tempo a mídia nos bombardeia, toda hora as pessoas nos bombardeiam, toda hora o nosso coração guerreia, querendo as coisas desse mundo. Se você é crente, você sabe que isso é verdade. Mas nós somos chamados a lutarmos contra o nosso coração e a vivermos para o Senhor. Nós somos chamados, irmãos, a seguirmos o nosso rei que estava montado em um jumentinho. E dizemos, se ele montou no jumento, eu posso até andar de joelho. Se ele montou em um jumento, eu posso até rastejar os seus pés, porque eu estou disposto a fazer tudo, porque se ele é rei e montou no jumento, quanto mais eu. Nosso coração está assim, querido. Porque isso é evangelho. Nós precisamos sondar o nosso coração, porque isso atinge tudo na nossa vida. Tudo. O modo como vivemos, o modo como educamos os filhos, o modo como servimos ao Senhor. Deixa eu tocar num ponto delicado. Veja se isso não reflete os nossos dízimos, nossas ofertas também. O meu dinheiro, pastor, é para comprar o meu prazer. Se sobrar algo, eu dou uma parte. O meu dinheiro é para realizar os meus planos. Se sobrar algo, eu dou uma parte. Quando o Senhor diz, busca o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Mas isso não é só dinheiro, queridos, isso é tempo. Isso não é só dinheiro, isso é tempo. Porque quando se fala de dinheiro, se pensa que a gente quer mais dinheiro para a igreja, etc. Mas isso na realidade não é só dinheiro, o nosso coração, o tempo também reflete isso.
Eu trabalho, eu estudo, eu tenho lazer, eu faço tudo. Se sobrar algum tempo, eu sirvo a Deus. Direcionalmente. Porque tudo deve ser feito pela glória dele. Mas se sobrar um tempo, aí eu sirvo a Deus. Aí eu sirvo no ministério. O ministério da igreja pode estar se acabando. Mas deixa lá, o que importa é que a minha carreira está dando certo. A obra missionária, ela está aí, padecendo em vários lugares. Mas não importa. Se sobrar, o que importa é que minha carreira está certa. Mas o meu tempo está tudo certo aqui na minha carreira. Se sobrar, eu faço uma coisa por lá. Quer ver um exemplo disso? Claro, oração. Não é só dinheiro, pense na nossa oração, quanto tempo a gente tem de lazer, para resolver as coisas do nosso dia a dia, para buscar os nossos sonhos, quanto a gente tem orado. É tempo, veja, é tempo. Dinheiro e tempo revelam nosso coração. E eu poderia falar de tantas outras coisas, irmãos. Porque veja, se o nosso rei já chegou, se o reino já chegou, em vez de corrermos atrás das coisas, do aqui e do agora, nós temos que correr atrás, queridos e amados irmãos, de uma vida de edificação desse reino, porque nós somos o corpo desse rei. Dentro desse reino, dentro de uma vida de edificação desse reino, deve estar incluso na nossa vida o compromisso com a evangelização e o discipulado. Isso é compromisso, isso não é uma realidade na sua vida. A evangelização e o discipulado é um compromisso que você tem na sua vida, ou é aquela coisa de, poxa, essa semana não preguei para ninguém. Ah, é porque eu esqueci. Mas você não esqueceu de ir para o trabalho todos os dias às 7 horas da manhã. Ah, eu não preguei para ninguém, mas é porque eu esqueci. Mas você não esqueceu de alimentar o seu filho. Porque aquilo que é compromisso, é prioridade na nossa vida, e nós fazemos. Evangelização é um compromisso na sua vida. A obra missionária é um compromisso na sua vida. A igreja local é um compromisso na sua vida. O que é que você faz aqui em Prazeres? Você é comprometido com a vida da igreja, com o reino que Deus está plantando também através da igreja de Prazeres? Ou a igreja de Prazeres para você é tanto faz, tanto fez, se der faço, se não der não faço. É compromisso. Ir pelo mundo, pregar e discipular é compromisso do crente. Quem você tem discipulado? Nós estamos aqui chegando ao mês 5 do ano. Quantas pessoas você discipulou esse ano? Isso é compromisso do reino. Mas é por quê, pastor? Eu não tenho tempo. Não tem tempo por quê? Porque você quer andar em carros melhores, casas melhores, viagens melhores, ou porque você não entendeu que a sua vida é para seguir um rei que montou em um jumento. Isso é muito sério, amados irmãos. Deus nos chama a essa realidade e nós devemos sondar o nosso coração e saber onde é que o nosso coração está colocado. Nós precisamos fazer isso, porque isso é o Evangelho. Se você tem dúvida disso, permita-me terminar esse ponto, lembrando a você aquilo que Jesus falou, não é Augusto. Se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A vida de um cristão é alguém carregando uma cruz e caminhando para a morte, não alguém que está edificando coisas nesse mundo como se fosse viver aqui para sempre. Essa é a nossa vida. Mas, por fim, nós também precisamos nos lembrar que esse rei é aquele que diz a mim e a você que conhece a Cristo verdadeiramente: não temas, filha de Sião. Eis aí vem o teu rei, montado em um filho de jumento. Quando o rei vem montado em um jumentinho, a primeira coisa que o Senhor diz ao povo na profecia é: não tema. Você vai ver esse rei vindo montado em um jumento, então não tema. E por que nós não devemos temer, irmãos? Porque nós temos um rei que entrou na cidade montado em um jumento e que fez algo muito especial para o seu povo. Como nos diz o autor aos Hebreus, no capítulo 2, 14 a 16. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Está falando de Cristo. Veja o que Cristo fez agora. Para que, por sua morte,
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Pela morte de Cristo, ele destruiu o diabo, ele destruiu o poder da morte que estava sob o diabo, para nos livrar todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão. Esse rei montado em um jumento fez isso, irmãos. E é assim que nós éramos, não é? Quando nós éramos ímpios, o que nos assustava mais do que a morte? Pensar em morrer quando não conhecíamos a Cristo era pensar no fim da vida, no fim da linha. Pensar em morrer era pensar em sofrimento sem fim, em saudade, em luto, em tristeza, em pranto. Os ímpios são assim. Eles têm medo da morte, eles têm pavor da morte. Tudo o que eles mais temem é a morte. Mas nós não, irmãos. Porque nos é dito, não temas. Eis aí o rei. E ele vem montado num filho de jumenta. Esse é o nosso rei, irmãos. Por meio dele, nós não precisamos temer nem mesmo a morte. Por meio desse rei, nós fomos levados a vivermos uma vida de paz, mesmo diante do nosso inimigo aterrorizante, a morte. Nós sabemos que se morremos, nós abrimos os nossos olhos diante desse rei. E nós estamos com ele. É por isso que Deus diz a mim e a você, não tema. E é por isso que João vai falar na sua primeira carta, aquele que teme ainda não é aperfeiçoado no amor. Porque se alguém é aperfeiçoado, é maduro no amor, conhece o amor de Cristo, essa pessoa não tem medo de morrer. E isso só vale para aqueles que são chamados de filhos de Sião. Você é um filho de Sião. Você é um filho de Deus. Faz parte do povo de Deus. Se você é assim, você não precisa temer. Porque esse é o seu rei. Mas se você está aqui hoje, ou acompanhando pela internet, e ainda tem medo da morte, tem pavor da morte, e vive angustiado, deprimido, apavorado, com o dia que a morte vai arrombar a porta da sua casa e entrar, eu quero dizer para você, saiba, Cristo hoje te fez ouvir a pregação, para que você possa saber que somente por meio dele, exclusivamente por meio dele, você pode também vencer a morte. Se você abrir mão de religiosidade falsa, se você se arrepender dos seus pecados, se você crer que verdadeiramente Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para perdoar pecadores como eu e como você, se você fizer isso, for até Ele, Ele vai perdoar o seu pecado, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai te dar algo que você nunca experimentou, paz na sua alma. Ele vai te fazer também ser um filho de Sião. E você poderá sair daqui hoje ouvindo dele a mesma coisa que aqueles que são filhos de Sião ouviram. Não temas, filha de Sião. Eis o teu rei, aí vem montado em um filho de jumenta. Que o Senhor alcance seu coração com a sua salvação e mude a sua vida se você ainda não conhece a Cristo. E que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, irmãos, nos edifique, nos levando a uma vida de dependência, de humildade, de humilhação, seguindo a esse Cristo e usando tudo o que nós conseguimos nessa vida para a glória dele. Que o Senhor assim nos abençoe. Fiquemos de pé, vamos orar.